Átomos e suas estruturas. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Eu sou a professora Paloma Santos, de Ciências. Agora vamos entender um pouco o que são átomos. O que são átomos? Toda matéria que existe é formada por átomos, e eles constituem tudo o que vemos por aí. Por exemplo, seu celular, seu computador, sua roupa, sua mesa, sua casa, as nuvens, o sol, as estrelas, o ar, a água, absolutamente tudo. Se a gente der um zoom muito grande em alguma coisa, uma hora a gente vai chegar na estrutura atômica, a qual constitui esse material. Um exemplo bem fácil de você entender é o do nosso dente. Se dermos um zoom bem grande nele, vamos chegar na sua estrutura cristalina. Mas se estamos falando que todas as substâncias que existem são formadas por átomos, então quer dizer que somos formados por eles também? Sim, somos formados por esses carinhas. Como vocês observaram no vídeo, tudo que existe no universo é formado por átomos. E o conhecimento sobre os átomos é resultado de observações e experimentos realizados por cientistas ao longo do tempo. Agora vamos conhecer os principais modelos atômicos mais estudados. Vamos falar de uma coisa que está na moda faz tempo: os modelos atômicos. Desde a antiguidade, muita gente sentiu vontade de pesquisar mais sobre a matéria, mas foi Dalton que propôs o primeiro modelo atômico consistente. Literalmente bem consistente. Algo parecido com bola de bilhar. Sabe aquela bola de sinuca? Se você não sabe, pensa numa bolinha lisa e sólida. Isso porque Dalton acreditava que os átomos eram maciços e esféricos. A teoria de Dalton serviu para que outros cientistas conhecessem o átomo e suas características. Ela foi baseada em experimentos, mas nenhum deles conseguiu revelar o átomo claramente. Por isso, Dalton denominava o átomo como a menor parte da matéria, sendo também indivisível e indestrutível. O segundo modelo foi proposto em 1848 pelo físico inglês J.J. Thomson. Após experimentos realizados com um tubo de raios catódicos, Thomson concluiu que os átomos pareciam um pudim de passas, ainda esféricos, mas não maciço. Isso porque ele notou a presença de elétrons, uma espécie de partícula negativa que ficava fixa no átomo, como se fossem gotas de chocolate num cookie. Por isso, o apelido de pudim de passas. Isso derrubou a teoria de Dalton sobre o átomo ser indivisível. Apesar desses elétrons, o modelo de Thomson também seria neutro. Internamente, ele apresentava partículas subatômicas negativas, ou seja, os elétrons, além de outras positivas, que balanceiam a carga final como nula. No início do século XX, a teoria de Thomson começou a ser questionada quando surgiu a radioatividade, pois esse fenômeno não obedecia ao modelo do pudim de passas. Através de experimentos com uma lâmina de ouro, o químico Rutherford concluiu que o átomo não era uma estrutura inteira. Ele teria um núcleo positivo pequeno, circundado por uma eletrosfera cheia de elétrons. Esse modelo ficou conhecido como sistema planetário e é representado pela velha bolinha de tênis no estádio de futebol, sendo o campo a eletrosfera em volta do núcleo positivo. Em dado momento, os cientistas começaram a ver falhas nesse modelo, principalmente relacionadas ao movimento dos elétrons. Como diabos ela fazia para manter seus elétrons em órbita? A dúvida chamou a atenção de Niels Bohr. Isso resultou num dos modelos mais atuais, o de Rutherford-Bohr. Bohr associou ao modelo planetário a teoria proposta por Max Planck. Ele afirmou que as órbitas da eletrosfera seriam dotadas de um nível de energia. Por isso, os elétrons se mantêm girando em torno do núcleo. Isso impede que eles se cansem e caiam. Agora que vocês já conheceram os principais modelos atômicos e os principais cientistas que os estudaram, vamos falar sobre a estrutura do átomo. O átomo, ele apresenta um núcleo, que é uma região central do átomo. Nele, nós encontramos duas partículas diferentes, que são os nêutrons, que não são dotados de carga elétricas, ou seja, não possuem carga elétrica. E nós temos os prótons. Os prótons são partículas compostas por carga elétrica positiva. E ao redor do núcleo do átomo, nós temos os elétrons, que são partículas dotadas de carga elétrica negativa, tá? Recapitulando, quais são as principais estruturas dos átomos? Nós temos a região central, que é o núcleo,
e dentro dele nós encontramos os prótons e os nêutrons. E em volta desse núcleo, na eletrosfera, nós temos os elétrons, que são partículas com carga elétricas negativas. Agora vamos falar sobre o número atômico. Então, o número de prótons existente em um átomo é chamado de número atômico e ele é representado pela letra Z maiúscula. E agora vamos falar sobre o número de massa. A soma do número de prótons mais o número de nêutrons resulta no número de massa de um átomo, tá? E para a gente encontrar esse número de massa, a gente vai usar uma pequena fórmula para fazer esse cálculo. O número de massa é representado pela letra A maiúscula. Então, como ficaria a fórmula? A é igual a P, que é o número de prótons, mais N, que é o número de nêutrons. E realizando essa somatória, a gente vai encontrar o número de massa. Calculando o número de massa. Agora vamos praticar. Exemplo 1. Um átomo de ferro que apresenta 26 prótons e 30 nêutrons terá número atômico igual a 26. Qual será o número de massa? Então, após a leitura do enunciado, vamos identificar as informações que ele nos fornece. Então, a pergunta é: qual o número de massa? Então, a gente quer saber o valor do A. Então, a gente coloca aqui uma interrogação. P, número de prótons, ele está mencionando no enunciado, 26. E o número de nêutrons, N, ele também menciona 30. Agora, utilizando a fórmula para encontrar o número de massa. Qual é a fórmula? A, que é o número de massa, é igual a P, que é o número de prótons, mais N, o número de nêutrons. Como já sabemos o número de prótons e o número de nêutrons, a gente substitui as letras pelos números, faz a soma e encontramos o número de massa. E agora vamos finalizando nossa aula de ciências. Lembrando que já estamos iniciando nossa segunda avaliação. Vocês irão receber a atividade impressa referente a essa temática, que são os átomos e suas estruturas. E qualquer dúvida, nos encontraremos no grupo virtual. Bons estudos!